Bom, queridos, graça e paz, Deus abençoe muito a sua vida. Eu decidi gravar essa pequena videoaula aqui sobre a primeira lição que nós temos aqui na nossa apostila de realidades da nova criação. E é importante a gente saber sobre a realidade que nós temos em Cristo Jesus. Alguns cristãos, algumas pessoas, quando elas entram em uma igreja e elas começam a ser pastoreadas, talvez elas não sabem a fundo sobre essa realidade, porque geralmente na hora do apelo, as pessoas vão na frente, aceitam Jesus, abrem a sua boca, até se batizam nas águas, mas não sabe muitas das vezes a profundidade dessa realidade, dessa nova vida em Cristo Jesus. Eu já tinha citado alguns temas e eu parei aqui num tema muito forte de falar na nossa realidade quando nós entendemos quem somos em Cristo Jesus, que é criado para a comunhão. Essa frase, criado para a comunhão, ela consegue identificar para você que o homem, ele foi criado para ter comunhão com Deus. Observe que a Bíblia fala que no jardim Deus fazia uma visitação diária ao homem. Então, aqui na minha apostila aqui, no tópico criado para a comunhão, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Plantou Deus um jardim. Em Gênesis capítulo 2, versículo 8, você vai ver que Deus planta um jardim. E identifique algo importante dentro disso, que quando Deus resolve fazer esse jardim, ele cria as plantas, as aves do céu, ele cria tudo e cria um jardim, e dentro desse jardim ele coloca o homem. E ele separa esse lugar para todos os dias fazer uma visitação ao homem. Olha que coisa interessante, porque Deus cria o homem para ter comunhão com ele, e logo depois o homem vai quebrar esse vínculo de comunhão. Eu quero dizer que todas as vezes que o homem peca, ele está quebrando um vínculo de comunhão com Deus. Todas as vezes que o homem ele faz algo contra Deus, transgride, ele está quebrando a comunhão que ele tem. Mesmo que Jesus tenha vindo e tenha resgatado o homem quando faz algo, ele está quebrando esse laço de comunhão. É como se, por exemplo, você tivesse, você e sua esposa estivesse vivendo momentos bons, momentos maravilhosos, mas infelizmente coisas que acontecem vão distanciando o casal, né? Que isso não esteja acontecendo com ninguém, mas um exemplo que eu estou dando. Vai distanciando, né? Coisas que vão acontecendo, talvez ciúmes, algumas brigas, vão fazendo com que o casal vá perdendo a intimidade. Deus queria ter tanta intimidade com o homem que Deus pega o homem e coloca dentro de um jardim. E aqui no meu tópico A diz assim: Deus criou o jardim no qual o homem iria experimentar a bondade dele, desfrutar de um relacionamento com ele e expressar sua vida e presença na terra. Aí em Gênesis 2, do 8 ao 15, você vai ver o que Deus cria para o homem desfrutar. Eu fico imaginando que Adão não teve nenhum trabalho, sabe, a não ser depois que Deus delega funções a ele, mas Adão não tinha um trabalho árduo dentro do jardim. Não tinha, porque tudo já tinha sido criado para ele. Deus ele cria o homem para ter comunhão, mas também dá estabilidade. Porque o homem sem estabilidade não consegue ter comunhão consigo mesmo, não consegue ter comunhão com pessoas. E eu quero dizer que de fato, quando nós estamos bastante ocupados com inúmeras coisas, nós não podemos quebrar a nossa comunhão diária com Deus. Nossa leitura, nossa oração. E eu entendo que quando Deus ele cria o jardim, vamos dizer assim, um lugar separado, Deus queria ter um contato com o homem.
Eu vou te falar hoje que para a gente ter esse contato diário com Deus, nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que é ruim, para termos uma palavra, uma direção, para termos uma visão, uma inspiração. Sabe, eu fico imaginando que todos os dias, na viração do dia, quando Deus visitava a Adão e Eva, devia de ser algo, sabe, muito extraordinário. Digamos que todos os dias, na viração do dia à tarde, Deus vinha ter uma comunhão com os seus filhos, com a sua criação, com a sua obra-prima, né? Porque Adão foi a sua obra-prima, né, de ser humano, e Deus vinha ter com ele. É interessante que talvez algumas pessoas possam duvidar de que Deus faça hoje uma visitação a alguém. E eu digo, querido, Deus ainda faz visitações às pessoas. Ele fala ao nosso coração. O Espírito de Deus, na verdade, ele nem faz uma visita. O Espírito de Deus permanece em nós. É tão interessante você entender que o Espírito de Deus permanece em nós, que quando Jesus ele partiu, ele disse: eu vou, mas deixarei um outro consolador que se chama o Espírito Santo. Então, hoje nós não temos, digamos assim, uma visitação. Nós temos uma permanência de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo, que nos consola. Se você ler Romanos, você vai ver que Romanos diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos ajuda até como orar, como pedir. E é interessante que você saiba disso, para que você entenda que na nossa realidade, depois que nós aceitamos Jesus, nos convertemos, esse laço de comunhão não pode ser quebrado. Nós podemos entristecer o Espírito de Deus? Podemos. De que fato? Quando nós entramos em erro, quando nós transgredimos, então, digamos que fica tendo aí uma quebra de conexão. Sempre que a gente vai errando, a gente vai tendo que se remontar de novo para ter essa conexão. Não que Deus quebre uma conexão conosco, mas que nós venhamos quebrar essa conexão diária quando nós erramos. Aqui na minha apostila, aqui no tópico B, né, dessa parte que estamos falando, criado para a comunhão, diz assim: todos os dias Deus tinha comunhão com o homem. Se você quiser, aí em Gênesis 2, do versículo 19, 20, né, você vai ver isso. E no capítulo 3, o 8, você vai poder identificar essa coisa diária. Fica difícil da gente imaginar como era isso, mas se a gente imaginar um pouco, deveria ser como se fosse uma recompensa diária, né? Uma recompensa diária que Deus tinha com Adão e Eva, de na viração do dia, Deus vir visitá-los. Mas um belo dia você sabe que acontece algo estranho, né? Eles comem do fruto, eles quebram a comunhão. Eu não vou falar sobre essa quebra de comunhão agora, porque eu estou falando de comunhão, mas um belo dia isso acontece. Todos os dias Deus fazia essa visitação. Já na aliança que estamos, na nossa aliança, nos dias de hoje, o Espírito Santo não vai embora. Guarde isso com você. Nós não podemos orar, Espírito Santo vem. Não, porque ele não vai vir. O Espírito Santo está. Eu não posso dizer eu vou buscar o Espírito Santo, porque ele não se escondeu. Ele está em mim. Amém? Tópico C da minha apostila diz: o homem e mulher foram criados para serem parceiros de Deus e compartilharem de tudo que ele tinha. Tópico D: a humanidade foi criada para estar em comunhão com Deus e uns com os outros como uma família humana. Em Efésios capítulo 3, versículo 15, veja aí Efésios 3,15, você vai ver que Deus dá estabilidade para essa família. Ele cria a estabilidade entre Adão e Eva, ele cria essa conexão. Você vê que quando Adão e Eva saem do paraíso, mesmo que eles saem em pecado, eles não se separam,
eles ainda permanecem juntos, eles constroem família juntos, porque o propósito de Deus sempre foi trazer uma união. O homem ali ele foi criado para a mulher foi criada para o homem, nós precisamos entender isso, sabe? Deus não erra na criação. Eu não creio que em nenhum momento, em nenhum fato, a gente vai ver um erro de Deus. Nós podemos ver uma mudança, né, em algumas coisas que Deus faz no princípio, mas se Deus, algumas pessoas até dizem assim que Deus errou, mas eu não vejo um erro de Deus. Eu vejo um erro do ser humano e Deus tentando sempre consertar um erro. É notório a gente ver que desde que o pecado começou a existir, Deus começou a tentar a controlar o pecado. Mas como o livre-arbítrio foi dado para o homem, Deus não conseguia controlar o pecado porque o homem escolhia pecar. Até hoje, as pessoas não entendem esse fato e acham que caíram em contradição, exemplo, porque foram tentadas além de suas forças. Mas lá em Tiago diz que Deus não tenta a ninguém e quando a tentação vem, ela não vem além de suas forças. Ninguém pode dizer que foi de fato tentado além das suas forças. Eu não posso dizer, você não pode dizer, ninguém pode dizer que foi tentado além de suas forças. Simplesmente pelo fato de você entender, querido, que Deus nem permite que o ser humano, não existe uma permissão para que o ser humano seja tentado além das suas forças, tá? Se você ler a Bíblia, se você estudar a palavra, você não vai ter, vamos dizer assim, essa desculpa para você dar, você ou qualquer um, que a tentação ela veio maior, a tentação ela acabou comigo. E eu vou falar que a tentação ela não vem além, porque Deus seria injusto que o diabo pudesse tentar alguém além das suas forças. Então, se alguém fosse tentado além de suas forças, então o pecado dela seria, vamos dizer assim, justificável, né? Ela pecou porque foi maior as forças, mas não. Deus não cria isso, Deus não dá para o diabo essa condição de ir ao além. Então significa que todo domínio sobre o pecado está sobre nós. A palavra de Deus diz que o pecado está na nossa porta. Ou seja, ele está lá todos os dias. Mas cabe a mim, cabe a você fazer esse domínio, tá? Se a Bíblia diz que que o pecado está na porta, significa que diariamente o pecado vai oferecer algo para você, vai oferecer algo para mim. Mas o controle disso está em nós. O poder do não está em nós. Por isso que nós precisamos entender que a nossa comunhão com Deus não pode ser quebrada. A gente poderia falar muito tempo sobre esse tópico aqui, do homem ser criado para a comunhão, e a gente podia abrir um leque de coisas que a gente vai ver logo depois que o homem sai. Observe isso, que o homem sai do jardim, mesmo saindo do jardim, Deus dá para o homem ainda oportunidade de plantar e colher. Deus dá oportunidade para o homem viver, sabe? Deus não tira a vida do homem, porque Deus ainda requer que o homem agora, por si só, reestabeleça aquilo que ele quebrou, sabe? Hoje eu percebo que quando o diabo ele coloca algo no coração de muitas pessoas, de por exemplo ela cometeu um erro, e o diabo já coloca assim: você errou, continua a se destruir, se desgraça logo de uma vez. E eu vou falar uma coisa, querido: você errou, você falhou, novamente se regenera rápido. Não deixa isso ser uma coisa constante na sua vida, não deixa isso ser fixo, porque, querido, existe algo chamado círculo vicioso, é preciso ser quebrado. A gente cair uma vez num buraco, isso aí é normal, mas a gente ter esse círculo de estar caindo no mesmo buraco, sabendo que por ali eu não posso passar, sabendo que ali não é um lugar para mim, sabendo que aquelas pessoas são péssimas companhias, eu vou estar de fato, me expondo, né, ao pecado e me expondo a quebrar a minha comunhão com Deus. E eu quero falar rapidamente ainda nesse tópico aqui, né, que
Todas as vezes que o homem ele entra em falha, sabe? Deus está esperando que o homem ele entre em comunicação para haver novamente, sabe? Uma comunhão. Deus ele está sempre lá, disposto a ter comunhão com o homem. Deus já está sempre disposto a ter comunhão com o homem. Entenda só uma coisa importante nesses tópicos, dessa matéria, realidade da nova criação, que nós vamos entender que a partir do momento que o homem peca, o desejo de Deus foi excluir o pecado do homem. Só que o livre-arbítrio, por Deus ser justo, não, vamos dizer assim, não é que impede, mas fez com que o homem tomasse suas próprias atitudes. Por isso eu quero orientar aqui, nesse fim dessa palavra aqui, de que todos os dias o homem e a mulher, quem seja, tenha uma comunhão com Deus, de estar em oração, de tirar momentos para orar, sabe? De tirar momentos para perguntar a Deus algumas coisas. Senhor, mostra-me se é da tua vontade que eu empreenda, que eu faça isso, que eu vá a essa viagem, que eu faça isso. Sabe? É sempre bom. Deus ele responde, sabe? Deus responde. A primeira resposta de Deus sobre uma atitude que a gente quer tomar é quando ele vem, quando nós sentimos paz no nosso coração. A paz é a resposta de Deus daquilo que nós perguntamos para Deus. Então, é necessário que a gente todos os dias tenha essa comunhão, essa conexão. Não quebre. Nessa aliança que nós temos, o Espírito Santo já está manifestando sobre nós perdão, manifestando sobre nós auxílio, manifestando sobre nós consolo, e é necessário, de fato, entendermos que nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Tanto é que nós temos muito de Deus em nós. Se você for estudar o quanto o homem tem de Deus, você vai perceber o quanto você é escolhido para Ele e o quanto você tem de Deus na sua vida. Eu espero que vocês possam, ou que você ou vocês possam desfrutar um pouco mais desses tópicos, dessa matéria, realidade da nova criação, onde eu estou falando de um tópico importante, do homem ter comunhão com Deus. E espero que Deus possa enriquecer o dia de cada um. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá certo, sobre esse momento aqui, escreve aí ou manda um WhatsApp para o 0 operadora 11 97587 0562. Deus abençoe, um ótimo dia.